Em relação aos gestos e atitudes corporais da Assembleia Litúrgica, né? Elas têm uma finalidade, a finalidade de que toda a celebração brilhe pela beleza e nobre simplicidade, e que se compreenda o significado verdadeiro e pleno das diversas partes da missa e a participação de todos, né? Então, a atitude comum do corpo, que todos os participantes da celebração devem observam, é sinal de unidade dos membros, né? Ou seja, quando todos possuem o mesmo gesto, sinal de que todos estão unidos. E aqui tem uma grande diferença, né? Uma diferença, por exemplo, que eu sempre gosto de pontuar, né? A diferença entre a liturgia católica e a liturgia protestante. Porque na liturgia católica é um nós que está rezando. Todos estão ali unidos e se tornam um nós que presta um culto de adoração a Deus. Diferente da liturgia protestante, que muito embora as pessoas se juntem, mas é cada um prestando seu culto a Deus. Então, por isso que nas orações litúrgicas e nos cantos litúrgicos, eles sempre são compostos na terceira pessoa do plural. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, etc. Né? Então veja, inclusive na postura corporal, quando todos fazem a mesma postura, é sinal que todos são um só corpo, prestando adoração a Deus na liturgia. Então vejam só, quais são as posturas que se tem na Santa Missa? Então, em primeiro lugar, os fiéis estão de pé. Estão de pé. Desde o início do canto de entrada, ou enquanto o sacerdote se encaminha para o altar, até a oração coleta, inclusive. Durante o cântico do Aleluia, que precede o Evangelho, durante a proclamação do Evangelho, durante a profissão de fé e a oração das preces. Desde o invitatório, orar irmãos, antes das orações sobre as oblatas, até o fim da missa, exceto nos momentos adiante indicados. Então, quando que se está de pé? Do início até o oremos inicial, na aclamação ao Evangelho, proclamação ao Evangelho, profissão de fé, preces, orar irmãos e irmãs para que esse nosso sacrifício até a oração antes das orações sobre as oblatas, né? Então, por exemplo, antes da invocação do Espírito Santo sobre o pão e vinho, e depois até o fim da missa, exceto nos momentos adiante. Ou seja, vai se colocar agora algumas exceções. Quando que se tem outras posturas? Sentados. Então, a postura de pé é a postura do ressuscitado. Né? A postura de quem? Isso significa a postura do ressuscitado, que está de pé, porque a palavra ressurreição em grego significa estar de pé. É a postura da prontidão de quem está pronto para também sair em missão, realizar a missão. Estar de pé significa isso. Depois, o estar sentado é a postura do discípulo, da escuta, de quem está escutando para poder assimilar. Então, veja, a postura de estar sentado é durante as leituras que precedem o Evangelho. Então, primeira, segunda leitura, salmo responsorial, durante a homilia, durante a preparação dos dons do ofertório e, se oportuno, durante o silêncio sagrado depois da comunhão, assentados. É a postura do discípulo, daquele que está ali sentado com a disposição de aprender. Depois, a postura de joelhos durante a consagração, exceto por razões de saúde, estreiteza do lugar, grande número de presentes, outros motivos razoáveis que isso obstáculo, né? Então, por exemplo, se o lugar é muito apertado, não tem condição de ajoelhar, não se ajoelha. Se por motivo de saúde, a pessoa é doente, tem problema de coluna, tem problema de joelho, não tem condição, então fica de pé, né? Aqueles, porém, que não estão de joelhos durante a consagração, fazem uma inclinação profunda quando o sacerdote genuflete após a consagração. Né? E aí, as conferências episcopais podem adaptar a mentalidades e tradições os gestos que foram indicados. Esses gestos. Cada conferência episcopal pode adaptar esse gesto de acordo com o significado do gesto do lugar. Então, suponhamos aqui que num lugar o sentido de adoração seja estar de pé. Então, de repente, a conferência episcopal pode colocar que durante a consagração se fique de pé, por exemplo, né?
Atenta-se, porém, a que esteja de acordo com o sentido e o caráter de cada uma das partes da celebração. Onde for o costume que o povo permaneça de joelhos, desde o fim da aclamação dos santos até a oração eucarística, é bom que se mantenha. Tá certo? Então, e para se conseguir a uniformidade dos gestos e atitudes do corpo na celebração, os fiéis devem obedecer às indicações que lhe forem dadas durante a celebração, ou por um leigo, ou pelo sacerdote, né? Ou seja, ele vai dizer, ajoelhemos-nos, levantemo-nos, né? Inclinemos nosso corpo, né? Outros gestos que acontecem na celebração são as ações e procissões do sacerdote, ao dirigir-se para o altar com o diácono, do diácono antes da proclamação do evangelho, ao levar o evangeliário ou os livros dos evangelhos para ambão, os fiéis ao levarem os dons para a preparação das ofertas, ao aproximarem para a comunhão. Então, essas ações e procissões se realizam com decoro enquanto se executam os cânticos respectivos, segundo as normas estabelecidas para cada casa. Ou seja, isso também é um gesto litúrgico dentro da celebração. Né? Ou seja, as procissões sempre recordam que nossa vida é uma procissão. Nós estamos a caminho rumo à casa do Pai. Né? Então, também são ações litúrgicas. Não é uma coisa simplesmente prática. É um ato litúrgico. Tem um significado religioso, tem um significado mistagógico, pois relembra a nossa vida. Por exemplo, quando se leva os dons para o altar, então se relembra o gesto da gente ofertar a nossa vida junto a Deus. Quando se caminha rumo a Cristo para receber a comunhão, é um sentido bacana, porque nossa vida é caminhar rumo a Cristo, que está na casa do Pai. Né? Então é muito interessante isso. Depois também se fala do silêncio, né? O silêncio também faz parte da ação litúrgica, faz parte da liturgia. Nós, muito embora estejamos erradamente acostumados no mundo de hoje a pensar que uma liturgia barulhenta, uma liturgia que expresse Deus, não é assim que está, por exemplo, nos textos oficiais da igreja. Então, deve-se guardar momentos de silêncio dentro da liturgia. Então, por exemplo, se sugere no ato penitencial um momentinho de silêncio para a pessoa examinar a consciência. Depois, antes da oração inicial, um momento para que a pessoa possa colocar as intenções. Por exemplo, depois das leituras ou depois da homilia, um momento de silêncio para se meditar sobre aquilo que se ouviu. Depois da comunhão, para favorecer o louvor e a ação de graças, ou seja, o agradecimento a Cristo que a pessoa acabou de receber. Né? Além disso, antes da Santa Missa, a necessidade de se observar o silêncio na igreja, nos lugares, nas sacristias e nos lugares que ficam próximos. Por quê? Para que todos possam se preparar para celebrar de maneira devota aqueles ritos sagrados. Então isso aqui também é uma outra grande falha, muitas vezes, nos nossos ambientes litúrgicos, né? Que são lugares onde o povo está lá de conversinha, conversando, patatê, patatá, patatá, e não está em silêncio, se preparando para a celebração litúrgica, para aquele momento importante, que conforme dizia esse mesmo texto aqui, a celebração da missa é o momento mais importante da vida do cristão, né? É o momento mais importante da vida do cristão, né? Então precisa estar devidamente preparado para poder celebrar, para poder participar. E o silêncio favorece justamente isso, né? No próximo vídeo, nós vamos tratar das várias partes da missa.